pessoal, paz e graça seja com todos em nome de Jesus Cristo. Aqui é o vosso irmão em Cristo Jesus, apóstolo João de Deus, África, Moçambique. No dia de hoje, é claro, quero deixar uma mensagem de Deus para a sua vida em nome de Jesus Cristo. Eu quero que projetem a sua Bíblia aí, localiza para mim o livro de Gênesis. Localiza para mim o livro de Gênesis 6, no versículo de número 8. Ok, vou proceder à leitura aqui, enquanto que você me acompanha também lá em casa. Diz assim a palavra do Senhor, no livro de Gênesis 6, no versículo de número 8. Porém, Noé achou graça aos olhos do Senhor. Essa é a mensagem que eu tenho para a sua vida no dia de hoje. Diz que, porém, Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. Ok. Essa pequena mensagem que eu trago para a sua vida em nome de Jesus Cristo. Antes que eu comece a ministrar aqui, eu quero que você partilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para que essa palavra venha ajudar alguém que está no momento de desespero nesse exato momento, que está no momento de angústia, no momento de dor, e no momento de sofrimento e precisa de uma palavra que venha lhe consolar, que venha lhe fortificar, que venha lhe levantar em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero que você reflita comigo nessa passagem. Eu quero que você entenda algo muito importante. Quando nós achamos graça diante da presença de Deus, todas as coisas nos são possíveis. Quando nós achamos graça, nós desfrutamos do poder de Deus. Nós desfrutamos das maravilhas que Deus tem. Você vai entender. A Bíblia diz que Maria, ela acha graça diante de Deus e concebe o Messias prometido. Daniel acha graça diante da presença de Deus e começa a interpretar coisas que o ser humano não tinha capacidade de interpretar. Começa a entender linguagens que o ser humano não poderia entender. Quando nós achamos graça diante da presença de Deus, você vai entender de que você começa a entender as coisas de uma maneira sobrenatural. A Bíblia diz que um certo dia aparece um anjo de mensagem, um anjo chamado Gabriel, sobre uma pequena cidade, ao encontro de uma certa mulher. E quando o anjo chega, ela olha para Maria e diz que alegra-te, 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 mulher. Bendita és tu entre as mulheres, pois achaste graça diante dos olhos de Deus. Deixa-me te dizer que quando nós achamos graça, nós carregamos promessas incomparáveis, carregamos bênçãos incomparáveis, carregamos unções incomparáveis, por causa da graça de Deus sobre a nossa vida. E a Bíblia diz que houve um tempo que Deus ele fica enfurecido ou fica triste com o ser humano. E Deus decide destruir todo o ser humano, decide destruir o homem, decide destruir a terra, decide destruir os animais que haviam lá, por causa de tanta maldade que havia naquele tempo. E a Bíblia diz que Noé ele acha graça diante da presença de Deus. Quando Noé ele acha graça diante da presença de Deus, a Bíblia diz que Deus orienta Noé. Ele diz para Noé: construa uma arca. Aí, calabaia. A Bíblia vai dizer que Deus orienta para Noé e diz que Noé construa uma arca. Noé ele segue a instrução de Deus. Noé constrói uma arca. Eu quero que você, o meu assunto está aqui, na arca. Eu quero que você entenda uma coisa. A Bíblia, a palavra de Deus vai relatar, todos que estavam dentro da arca podem até ter sentido os efeitos do dilúvio.
Mas o dilúvio não teve poder sobre eles, porque eles estavam dentro da arca. Não estás a entender? Deixa-me te fazer entender. Diz que todos que estavam dentro da arca, todos que estavam dentro do barco feito por Noé, da parte de Deus, a Bíblia diz que o dilúvio não teve poder. Quer dizer que o poder da morte que estava fora da arca não teve efeito sobre aqueles que estavam dentro da arca. My God. Eu quero que você entenda com a intenção. Entenda só essa palavra. Todos que estavam dentro da arca, o dilúvio não teve poder. O dilúvio não teve power. O dilúvio não conseguiu trazer efeitos. Porque a função de dilúvio era de eliminar o ser humano, era de eliminar os animais que haviam naquele tempo. Mas pelo fato de alguns animais estiverem dentro da arca, não morreram. Todo animal que ouviu a voz de Noé, a Bíblia diz que eles permaneceram vivos. Isaías vai dizer, diz que escute e permaneça vivo. Naquele dia, crocodilo ouviu, entrou na arca e sobreviveu. Patos ouviram, entraram na arca e sobreviveram. Leão ouviram a voz de Noé, entraram na arca e sobreviveram. Macacos ouviram a voz de Noé, entraram na arca e sobreviveram. Deixa-me te dizer, quando você escuta, você permanece vivo. Quando você escuta a Deus, você permanece vivo. Quando você escuta os homens de Deus, você permanece vivo. Alguém que vai dizer vivo como? Antes que Deus queira fazer alguma coisa sobre a terra, primeiro Ele comunica a um ser humano que ele é levado como um profeta. Deus não faz nada sem antes comunicar. Quando Ele queria livrar o povo do Egito para Canaã, Ele é o que? Avisou. O nosso Deus é um Deus de aviso. Então, todos que ouviram a voz de Noé, a Bíblia diz que permaneceram vivos. Os animais ouviram, entraram na arca e permaneceram o que? Vivos. A família de Noé entraram na arca e permaneceram o quê? Vivo. Deixa-me te dizer, deixa eu revelar o que é a arca para você. A arca, nesse contexto da Bíblia, a arca será a tipologia da palavra. A arca será a tipologia da graça. A arca será a tipologia da presença de Deus. Para te fazer entender, quando estamos na graça, pode vir até problemas, podemos até sentir, mas o problema não tem poder, não tem efeito sobre nós, porque estamos dentro da graça, estamos dentro da arca. A arca também está na tipologia da palavra. Quando nós ouvimos e permanecemos na palavra de Deus, problemas podem aparecer, demônios podem aparecer, morte pode aparecer, mas te tirar não vai te tirar, porque você está firme. My God, pode vir até pobreza, pode vir doenças, pode vir circunstâncias, pode vir as situações, mas morrer antes da tua hora você não vai, porque você é cobertado por uma unção, você é blindado por uma graça, você é blindada pela unção de Cristo. Você vai entender. A Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego são lançados na fornalha de fogo. Você vai entender de que Deus não os livrou deles ser lançado, mas Deus os livra dentro do problema, para mostrar de que há certos problemas que Deus
Deus vai permitir para vir na sua história, para vir na sua vida, mas Deus não vai remover, porque é através desse problema que Deus vai querer agir, é através desse problema que as respostas vão descer, é através desse problema que o milagre vai se manifestar. Ok, right. Entenda só. Todos que estavam na arca, Deus preservou com vida. Seja firme na palavra de Deus. Seja firme na bondade de Deus. Seja firme na vontade de Deus. Seja firme na voz de Deus. Seja firme em todas as coisas. Não perca a fé. Não perca a fé. Continue dentro da graça. Você que tinha parado de orar, volte a orar. Você que tinha parado de ministrar a palavra de Deus, volte a ministrar a palavra de Deus. Você que tinha abandonado a sua Bíblia, volte a pegar na Bíblia, volte a ler. Você que tinha dito que eu já não vou cantar, eu já não vou fazer nada, volte. Importa que você esteja dentro da graça. Importa que você esteja dentro da arca. Importa que você esteja dentro da presença. Porque Deus protege os que estão dentro. Os que estão dentro. Partilhe esse vídeo. Partilhe esse vídeo. Para que Deus venha abençoar mais pessoas. Partilha. E Deus vai falar com outras pessoas do mesmo jeito que Ele falou consigo através dessa ministração. Eu espero que essa palavra tenha te ajudado de alguma forma. Deus abençoe grandemente e poderosamente. Em nome de Jesus Cristo. God bless for you.